Sérgio, você fala que você trabalha com inteligência artificial, utilizou desde 2007, que foi um dos primeiros caras a usar ChatGPT no Brasil, que não sei o quê. Que conta essa história aí, cara? Então vamos lá, né? Então, primeira coisa, né? A inteligência artificial é um negócio que é muito, muito antigo. Muita gente acha que ela acabou de fazer 3 anos. Mas pra mim ela acabou de fazer 3 anos. Então, mas não é, né? Inteligência artificial é algo muito antigo. Para quem não sabe, o termo inteligência artificial ele foi criado em 1956, num congresso no Dartmouth College, lá nos Estados Unidos, onde se reuniram cientistas da computação, físicos, outros engenheiros e tudo mais, e criaram esse termo inteligência artificial. Então, ela é de 1956. Os métodos que estão ali na alma de cada um desses, ChatGPT, Claude, Gemini e tudo mais, o que está rodando ali na alma, os métodos que rodam ali, basicamente são redes neurais, que a gente chama de redes neurais convolucionais. Em inglês é tal da CNN. Essas redes neurais aí, isso aí é coisa da década de 70, década de 80. Então esses métodos, eles existem há muito tempo. E a gente usa IA há muito tempo. Então, eu fiz uma tese de doutorado em 2007, foi a minha tese de doutorado, e o último capítulo dela era sobre IA. Só que aí é que vem o pulo do gato. O que é o termo IA? Inteligência Artificial é um termo de marketing muito bem adotado. Talvez tenha sido a maior jogada de marketing da história foi ter criado esse termo. Vou parafrasear aqui o grande Nicoleles, né? O Miguel Nicoleles fala que a inteligência artificial ela não é nem inteligente nem artificial. Por quê? Porque a inteligência tem que ter algo orgânico, tipo o nosso cérebro, coisa assim. E a artificial ela não é porque ela precisa de um ser humano programando, ou de um usuário, igual a gente falou aqui, né, no caso do MyHub IA. Você tem que estar ali, você que vai fazer o prompt, é você que vai ou programar ela para executar as coisas. Só que é um termo que chama muita atenção. E é uma jogada de marketing sensacional. Agora preste atenção no que eu vou falar aqui. O termo certo da inteligência artificial seria estatística multivariada. Como assim? Vocês acham que alguém iria usar um negócio com esse nome? Não, ia ser muito complexo. Tem pouco marketing nisso, cara. Pouquíssimo. Ainda mais que tem o nome estatística. Só o nome estatística, a galera já ia correr disso aí. Então, na minha tese de doutorado de 2007, o último capítulo dela é sobre os métodos de inteligência artificial, que são os mesmos que a gente usa hoje, tá? Exatamente os mesmos. Mas aí vamos lá, o que aconteceu? Teve a inteligência artificial, para dar esse pulo que deu aí de 3 anos para cá, ela teve 2 coisas que foram fundamentais. A primeira delas foi a invenção, né, podemos dizer assim, do tal da GPU, né, que é você usar a placa gráfica do seu computador para processar dados. Porque, para quem não sabe, né, o computador, se você fizer qualquer curso de computador, a primeira aula é o que é uma CPU? CPU é onde rodam as coisas. O pessoal descobriu que a GPU, que é a placa gráfica, ela poderia rodar muito mais coisa, muito mais rápido, porque elas são como se fossem várias CPUzinhas ligadas em paralelo. E nisso aí eu tenho uma história muito legal também. Na Unicamp eu fiz um projeto ali por 2008, por aí. Eu fiz 2005. Eu fiz um projeto na Unicamp, onde no meu projeto eu pedi para comprar 200 PlayStation. Que isso? Eu fui chamado na reitoria. O que você quer com 200 PlayStation? Por que eu estava pedindo aquilo lá? Para quem não sabe, a placa de vídeo do PlayStation foi uma das primeiras GPUs que a gente conseguiu usar na história. A gente conseguia jogar um programa para rodar na GPU do PlayStation e ele devolveu o resultado pra gente. Tá bom. E aí, quando eu tinha 200, eu liguei todos eles em paralelo, então eu tinha como se fosse um mini supercomputador, que eram 200 PlayStation ligados em paralelo. E muito bom, porque a velocidade de processamento é muito mais rápida e tal. Então, vamos lá, o primeiro pulo para a IA se transformar no que ela se transformou hoje é o tal da GPU, que é processar na parte gráfica do negócio. Não é à toa que a NVIDIA é uma das empresas mais valiosas do mundo atualmente, porque é ela que produz as placas de vídeo. E o outro grande salto para a IA estar no estado que ela está foi um negocinho, um termo técnico chamado transformer. O transformer, ele é uma série de operações de álgebra linear que acontece dentro ali do computador, que ninguém vê isso acontecer, mas foi graças a esse transformer que a gente conseguiu, olha só que doideira, né? A gente chega para IA, vou dar o exemplo que eu sempre dou aqui, tá? Eu tenho até um artigo escrito com o Kenan sobre isso. O Palmeiras tem Mundial? Pode pegar, pega aí qualquer IA agora e faz essa pergunta para ela. O Palmeiras tem Mundial? A gente sabe que não, né? Não tem. Não tem. Quem é corintiano sabe que não tem. O que o Transformer faz? Ele pega esta frase que eu falei e ele transforma isso como se ele transformasse isso em vetor.
para dentro do meu esquema de IA eu poder achar uma resposta. Tá. Então é basicamente isso que ele faz. Isso aí foi uma das, talvez a maior grande virada para a IA chegar no estado que ela chegou hoje, foi essa ferramenta chamada Transformer. Então ele pega uma frase e ele transforma aquela frase em número. E aí aquele número, dentro do computador, usando redes neurais, que é o esquema que a IA usa, a gente consegue transformar aquilo lá em probabilidades. Então, como que funciona uma IA? Qualquer uma dessas aí funciona desse jeito. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Plutão. Plutão não é mais planeta, ele é planeta não, tá? Mas eu chego para ele e falo assim, defina o que é Plutão. Ele pega a palavrinha Plutão, vamos supor que essa garrafa aqui, e tem uma matrizona que é uma grande linhas e colunas, como se fosse essa mesa aqui. E ele vai pegar a palavra Plutão e vai jogar num certo ponto aqui dessa mesa. Aí como que esse Transformer funciona? Ele começa a medir distância, é assim que funciona. Ele pega a palavra Plutão e começa a medir a distância que palavras relacionadas a Plutão estão dele para ele dar a resposta. É isso que funciona, é assim que funciona. Então, por exemplo, o que eu teria perto de Plutão? Bem, Plutão está no sistema solar, então o computador já joga ali dentro, então ele pode ser uma lua, pode ser um satélite, pode ser um planeta, pode ser um asteroide, pode ser um cometa, tudo que são objetos do sistema solar que estão aqui. Só que pode ter uma dessas palavras, no caso, vamos dizer, planeta, que é a palavrinha que está mais próxima dele. Então ele chega e responde para mim o quê? Plutão é um planeta. Da onde que ele veio isso? Dessa conta que ele fez aqui. Isso é o Transformer. É isso essa é a grande sacada da inteligência artificial de hoje, é isso aí. Então por isso que às vezes a IA responde errado. Exatamente, por isso que ela alucina. E eu dei esse exemplo justamente porque é errado. Plutão não é planeta. Só que a palavra, vamos supor, planeta não existe aqui na minha matriz. Aí eu chego para ela e falo, não, você errou. Plutão é um planeta não. Aí ela pega a nova palavrinha planeta não e joga adiciona ali. Entendeu? Aí quando eu fizer uma outra pergunta, Ceres. Ceres é um outro planeta não que tem no sistema solar. Ele joga Ceres ali do mesmo jeito. Aí Ceres vai ficar um pouquinho mais perto de planeta não do que de planeta. Aí ela vai me responder certo. Então basicamente é assim que funciona. E aonde que as empresas gastam grana? É na construção dessa matrizona aqui. Quanto mais coisa tiver nessa matriz, que é a tal da matriz de treinamento que a gente chama, que é aí que a galera gasta bilhões de dólares nisso. Tanto que a propaganda que eles fazem, não, agora o Grok e tal é o melhor porque a gente fez um treinamento com não sei quantos bilhões de token, né? Então, da onde que vem essa palavrinha token, que para quem vai começar aí na IA é muito importante? O token é isso, é cada palavrinha dessa que está nessa matrizona gigante. Entendi. Então é tipo um banco de dados que ele vai checar. É um banco de dados, exatamente. Então, quanto maior for esse banco de dados, melhor vai ser o treinamento da IA e muito provavelmente melhor vai ser a resposta que ela vai dar. Quanto menor for, vamos supor que a gente vai criar uma IA aqui nossa, a gente não tem dinheiro. A gente vai criar com 100 mil palavras. Pô, 100 mil palavras não é nada. Então a nossa IA ela vai alucinar muito, que é o termo que a gente usa quando ela erra, né? Ela alucina. Ela vai alucinar muito e ninguém vai usar. Quando a empresa tem grana, ela vai criando essas matrizes gigantescas e o resultado vai ficando melhor. O resultado vai ficando melhor, a galera vai usando mais, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, as duas grandes viradas de chave para a IA se tornar o que ela se tornou agora é o Transformer, que é esse lance, e o GPU. E aí você falou que eu tenho uma história com o ChatGPT, eu tenho mesmo. Eu fui a primeira pessoa a usar o ChatGPT ao vivo, lá no meu ex-podcast, no Ciência Sem Fim, exatamente há 3 anos atrás, em outubro de 2022, eu e o Kenneth Correia, ele foi fazer olha como que é o mundo, né, cara? Ele foi fazer um programa comigo sobre metaverso, que era o que rolava 3 anos atrás, era metaverso, cara. O Nintendo Wii do Zuckerberg, né? Exatamente. A diferença é que o metaverso a gente nunca viu nada. Então, nunca viu nada. É o negócio. Diferente da IA, era né? só fanfic, só, né? Não, era só propaganda. Era só propaganda. Mas olha só que interessante. Ele foi lá fazer um programa sobre metaverso e no final do programa ele falou, cara, vamos fazer um negócio aqui, tá surgindo uma... Era o ChatGPT 3 ainda, não era nem o 3,5. E esse era muito legal, por quê? Porque ele tinha toda a parametrização. Então, sabe esse lance da proximidade da palavra aqui? Tem um termo lá dentro, você nunca vai ver isso, tá? Mas lá dentro tem um parâmetro que chama-se temperatura. Esse lance temperatura, ele tá mexendo com essas distâncias aqui. Ele tá melhorando a resposta da IA para você, entendeu? Então, aí qual foi a grande jogada do Sam Altman? Foi arranca tudo de parametrização,
O ChatGPT ele faz uma parametrização meio que automática, longe da vista do Oculta, usuário, né? oculta, cara, e deixa aquele negócio, cara, receitinha de bolo ali, escreve qualquer coisa e te responde. Isso aí foi a grande virada que ele fez o cara, isso a gente tem que dar todo o crédito a ele, realmente não tem. O que ele fez ali foi uma sacada mesmo de mestre, de ter transformado toda essa complexidade na coisa mais simples do mundo. Entendeu? Ele transformou o negócio na coisa mais simples do mundo para usar. Escreve aí para mim uma receita de bolo. Pega a palavra bolo, joga naquela matrizona atrás, o que está acontecendo? Tudo que tem perto, o que tem? Ovo, farinha, água, não sei o quê, e aí começa a pegar exemplo e tal, Sim. e vem a receitinha de bolo para você. Então, foram essas duas grandes viradas para esse tipo de IA.